Olá, Júlio. Sim, minha querida. Semana passada tivemos aqui uma belíssima crónica de António Lobo Antunes na Visão. Eu digo-lhe que fiquei fascinada, aliás, por sua causa reenviei-a a imensa gente. Há muito de fascínio nesta crónica e o fascínio não tem idade. Às vezes as pessoas pensam que temos que delimitar idades, fronteiras para isto do fascínio, da paixão, enfim, aqui, neste caso eu diria fascínio. E isto é um bom exemplo de como um fascínio assim não tem idade, nem idades. Não. Mas tem asneiras, sabe? Porquê? Porque, felizmente, há gente que está atenta e ajuda. O meu bom amigo Francisco Guedes mandou-me uma mensagem e, com grande gentileza, disse-me: opa, por favor, não era o Mastroianni, era o Dick Bogart. O quê? Da Morte em Veneza? Sim. Pronto. E também é. não me lembro. E eu que sou uma fã do Morte em Veneza também não me lembrei. É o Dirk Bogart, não é? Pronto, o Morte em Veneza é mais a mais baseado no romance de Thomas Mann. E há umas discussões pelo meio, porque alguns dizem que o Visconti que se entregou a demasiadas liberdades, nomeadamente discute-se, não é? Se seria aceitável erotizar aquela relação, não é? Com o Tadzio, o rapaz mais novo. Se aquilo no fundo não é uma coisa muito mais traduzindo o envelhecer, não é? E aquela cena final é de uma crueldade terrível a esse nível, com o calor e com ele praticamente a desfazer-se na praia. E, portanto, assim, o contacto com a juventude, não é? Quase um despedir-se da vida e da juventude e tal. Mas mais importante que isso, foi uma sorte nós... Claro que eu faria de qualquer maneira o esclarecimento, mas assim é muito melhor. Foi uma sorte nós, preguiçosa, mas, na minha opinião, sabiamente, termos dito que continuávamos esta semana. É que uma ouvinte nossa mandou-me um mail chamando a atenção para algo que faz todo sentido. Ela diz: eu não concordo com a tradução da frase que está na crónica. Vou recordar de uma delas. Vou recordar. You are magnificently unprepared for the long littleness of life. Que, na crónica, nós não inventámos nada, não é? Diz: você está magnificamente impreparado para a longa brevidade da vida. E António Lobo Antunes continua: é de uma beleza terrível e de uma verdade assustadora. A nossa ouvinte é tradutora há 30 anos. E então dizia-me assim: eu não concordo, porque para mim littleness é no sentido de pequenez, de mesquinhez, de inutilidade. E é muito curioso que você sabe que eu sou um ladrão nato. Presumo que só não me tornei um ladrão no sentido clássico, porque sou um cobarde nato também, não é? Mas nestas coisas eu adoro roubar. E, portanto, eu fui à frase e pensei assim: então vamos supor que a frase era lida desta forma: magnificamente impreparado para a longa mesquinhez, pequenez, inutilidade da vida. E a nossa ouvinte dizia algo com o que eu concordo perfeitamente. Dizia assim: se tivessem lido assim, isso dava uma interpretação em nada menos interessante do que aquela que vocês deram. O que é verdade. Porque se olharmos para a frase, nessa altura, o que é que ela estaria a dizer a António Lobo Antunes? Ela estava-lhe a dizer que ele estava magnificamente impreparado para aquilo que é uma longa inutilidade, para algo que no fundo não tem interesse. E isso, em mim, em termos de associação livre, significaria o quê? Que ela
olharia para aquele maroto, já lhe teria topado o talento e, no fundo, pensaria: tu não estás preparado para, de certa forma, a tacanhez do que é a vida. Tu queres muito mais, estás à espera de muito mais e pode ser que acabes por ficar desiludido. E fui aos dicionários, como era a minha obrigação, e é muito curioso porque quando a Inês vai ao Little, cuidado, eu disse Little, não estou a fazer publicidade. Quando vai ao Little, realmente está lá pouco, breve, etc. Mas se for realmente a littleness, o que aparece logo à cabeça é mesquinhez, inutilidade, pequenez, etc. Portanto, eu agradeço muito à nossa ouvinte que me tenha feito esclarecimento. Como é evidente, eu não posso dar uma resposta a isso. A crónica foi escrita por Lobo Antunes. Ele saberá, na realidade, porque é que o que está na crónica é a brevidade, não é? Mas a mim fascinou-me foi a verdade da afirmação do ouvinte, que é: se ela, tenho razão, a frase continua a fazer todo o sentido. De um modo diferente. É verdade. Pronto. Portanto, fico grato. Nós estávamos à frente disso já. Nós estávamos muito à frente. Muito Agora, à frente. não íamos apressar, depois de termos estado demoradamente a saborear esta crónica, não íamos apressar o fim da crónica porque o nosso tempo de programa estava a acabar. Lembremos apenas que Lobo Antunes dizia que aquela mulher, sobrinha de Mahler, tinha a capacidade de fazer as pessoas sentirem-se importantes. Uma mulher com mais de 80 anos, exatamente, não é? E que lembra-se daquele momento, estou à procura porque não decorei, daquele momento em que ela agradece aos pais exatamente, de António Lobo Antunes com ramo de flores. Com ramo de flores, por Enormes terem flores. tido um filho como, neste caso, o irmão que O a irmão operou, que não a é? tinha operado e, Sim. segundo é dito, tinha conseguido que ela não acabasse numa cadeira de rodas. Sim, não é? Quer dizer, sim. todas as flores do mundo, e são poucas, para agradecer uma coisa dessas. Mas é um gesto muito bonito, é um gesto nobre. Só pode vir de alguém especial, não é, Júlio? E uma mulher que troca os quadros do hospital por Cézanes, Por Cézanes, não é? Desde logo ficamos a saber, não é, que é uma pubertanas. Não é? Porque tinha uns... Tem 6 anos, sim, não é? sim. Tinha lá uns 6 anos. E normalmente quem tem 6 anos não tem só 6 anos, não é? Mas pronto, tudo bem. Tinha lá uns 6 anos e, portanto, enquanto ela esteve no hospital, a decoração foi melhor. Estava bem acompanhada. Pronto. Bom, e depois o António Lobo Antunes diz esta coisa magnífica. Feia, esta mulher, feia, tornava-se irresistível pela inteligência luminosa e a personalidade fortíssima. Que bom, que bom. Por alguma coisa, nós aqui sempre nos recusamos a identificar beleza, por exemplo, e sensualidade. Sim. Nunca ninguém nos ouviu dizer que eram sinónimos. Sim, pronto. Concordamos. E então chega uma altura em que ele conta a história de que vai sair com uma pianista. E a professora, eu vou citar, a professora olhou-me furiosa e I was younger, I would seduce you. Se eu fosse mais nova, seduzia-o. E ele respondeu logo, you already did it, professor. Na realidade... Ela já o tinha seduzido. Claro. E isto não é um madrigal. Nós é que temos muitas vezes uma visão em cone, uma visão afunilada do que é a sedução. Este rapaz, nessa altura, ou homem jovem, estava perfeitamente seduzido por aquela mulher. Pela sua inteligência, pelo seu encanto, pelo seu feitio, pelo seu sotaque, que ele também diz, não é? A maneira como ela tinha o seu sotaque alemão. E, portanto, era lá, mais uma vez, a questão de ela ser uma mulher extremamente interessante, logo, extremamente sedutora. Mas, mesmo ele dizer isso, e vou ler outra vez, o que não a impediu, durante 2 dias, ficar amoada comigo. E agora temos... É muito engraçado imaginar uma quase birra de uma mulher de 80 anos, não é? Exato. E agora ele escreve uma cena que é deliciosa. Que ele diz assim: a pianista levou-me aos 54. Então a discoteca mais famosa de Nova Iorque.
com os seguranças numa espécie de varanda à entrada, escolhendo de dedo espetado os eleitos, os felizes poucos, olá Shakespeare, dignos de ocuparem esse lugar sagrado. Eu lembro-me disto me acontecer em Lisboa há muitos, muitos anos. E quem decidia era alguém que depois nós viemos todos a conhecer noutras funções e que, se não estou em erro, hoje continua a ser presidente de junta de uma freguesia, não é? De quem está a falar, não sei. Então, quem é que foi responsável por tantas iniciativas no campo do VIH, da SIDA? Ah, Margarida Martins, Exatamente. presidente da Junta de Arroios. Exatamente. De freguesia. E no frágil como é? No frágil... Também havia escolha. Ah, pois, claro. Eu lembro de chegar lá com o Chico Alan Gomes e se abrir a portinhola e imagine... Espera, essa é a maior revelação em 10 anos. O Júlio tentou alguma vez ir ao frágil? Tentei. O jantar acabou tardíssimo. O Chico está sempre cheio de speed, pá. E pronto. E entrou? Entrei. Ah, pronto. Entrei. Se não tínhamos aqui um problema. Houve momentos em que senti culpa, porque pensei assim, ó diabo, ficou gente lá fora que seguramente se estava a sentir muito mais à vontade cá dentro do que eu. Mas já lá estava dentro e não vou ser hipócrita. Estava lá dentro e fiquei. Ao fim destes 10 anos continua a surpreender-me, porque eu nunca imaginei Júlio Machado Vaz no frágil. Mas fui a reboque, já confessei isso. Pronto. Ora bem, e então, o que vai acontecer é muito engraçado, porque contraria determinados estereótipos. Vou citar de novo António Lobo Antunes. Disse à rapariga que, se calhar, iam proibir-nos o paraíso terrestre, ele a divertir-se. E ela olhou-me de banda, numa pontinha de desprezo. With my mink and your looks, no problem. Com o meu casaco de peles e o teu aspecto não há problema. E eu desaté à gargalhada. Porque isto vai contra o estereótipo. O estereótipo qual é? Com a massa do homem e a beleza da rapariga, as coisas correm bem. E o que ela lhe disse foi o contrário. Ela disse, eles olham para o meu casaco de peles e dizem, olá, vêm aí muitos dólares. High society, etc. E diz, the looks of him. Ou seja, está a dizer com o teu aspecto. E isto não costuma ser para dizer que o aspecto é mau. O que ela está a dizer é, com o meu potencial económico e com o teu bom ar, ou o que quiser chamar, beleza, não interessa, sensualidade, não sei o que é que ela queria dizer com isso, vamos entrar que vai ser uma limpeza. E foi. E ele acrescenta, e não houve problema de facto. Nenhum problema. Nenhum problema. Nenhum problema. Caramba. Sabe que, por acaso, aqui até tínhamos um casaco de peles e tínhamos um bom aspecto. Mas, como eu costumo dizer, o que conta é a atitude. Eles podiam até estar parcamente vestidos. Sim. Mas a atitude determina muita coisa e determina também uma entrada, triunfante ou não interessa, mas determina entradas em sítios. Isso não tenho dúvidas. Isso eu acredito, mas como eu nunca consegui imaginar-me com esse tipo de atitude, sabe? Que é assim, maltrapilho, mas alguém que está à porta, seja do que for, olhar para mim e dizer, mas este é um maltrapilho de classe, este vai entrar. A minha fantasia é sempre que me vão dizer, olha, você não está bom da cabeça, pois não? Faça 180 graus e vá à sua vida. Portanto, para mim é, mas estou completamente de acordo. Até porque há pessoas, não estou a falar desta coisa que ao longo dos últimos já bastantes anos, não é? Sempre me maravilhou, que é jeans rotos serem mais caros que jeans não rotos. Foi sempre uma coisa que me baralhou. Porque no meu tempo cozia-se as coisas, não é? Depois, a partir de uma certa altura, eu comecei em gozamento a ver jovens que davam cabo dos jeans para os jeans ficarem como deviam ficar. Que era rotos, poídos, etc. Não é? Pronto. E voltou a usar-se, não é? Como sabe. Exatamente. Ora bem, e ele agora volta à tal expressão. Mas a longa brevidade da vida que a professora Mahler me estampou na alma, veja como o impressionou,
A dolorosa verdade das suas palavras continua a atormentar-me, aumentando ainda mais a minha permanente guerra civil interior, que procuro esconder sob este sorriso. E eu tomei assim nota no papel ao lado. Só ele? Quantos de nós têm guerras civis no interior há anos e anos e pronto, a camuflagem Eu ia utilizar justamente a mesma palavra. A camuflagem é um sorriso. Pois é. E isto às vezes é muito complicado, minha querida. Sabe porquê? Porque nós, bem, ia dizer, de nós sabemos, sabe Deus, mas enfim, mas da guerra civil dentro de nós sabemos. Mas temos uma visão pessimista que é a única guerra civil que existe na minha rua é a minha. Todos os outros, aqueles sorrisos, vêm do fundo da alma, do coração, dos neurónios e toda a gente anda numa boa. E não é verdade. Todos nós escondemos pequenos dramas, que até podem ser muito pequeninos, mas que para nós, naquela altura, podem ter uma dimensão do Empire State, já que estávamos a falar de Nova Iorque. E, portanto, grande parte de nós, não estou a dizer que seja todos os dias, mas grande parte de nós, de manhãzinha, fecha a porta atrás das costas e afivela um sorriso ou uma cara carrancuda. Lobo Antunes escolheu esconder a guerra civil, camuflá-la com um sorriso. Há quem escolha exatamente o oposto. Pôr uma cara de poucos amigos. Que significa que os outros têm que pensar duas vezes antes de se meterem connosco, não é? E aqui... Normalmente eu associo esse sorriso que está a camuflar a tal guerra interior, a guerra civil interior, a alguma sabedoria. Pode Alguém ser. que já deu a volta, percebe, e que em cima e acima de tudo consegue ter o sorriso. Que engraçado. Ainda bem que você disse uma frase longa, porque eu ia logo dizer uma asneira à sua segunda palavra. Que já nem sei qual era, não interessa. Eu ia precipitar-me a dizer uma asneira. Porque quando você disse, pois, mas quando conseguimos um sorriso, e eu, depois de estarmos a falar da guerra civil que vai dentro dele, imagine, o meu talento para fazer asneiras é das poucas coisas que tem melhorado com a idade, sabe? É extraordinário. Eu ia dizer, quiçá um sorriso pacificado, não é? Que é uma cretinice. Um sorriso pacificado de alguém que tem uma guerra civil dentro de si. Não pode ser. Pode ser, quando muito, um sorriso a fingir que está pacificado. Em contrapartida... E há sorrisos irados? Acha que há? Irados? De maneira que os outros percebam? Isso não creio. Porque nós tentamos, no sorriso, não é esse tipo de mensagem que nós tentamos passar. É mais um tu vas bien, madame la marquise. Não é? Podemos falar de risos nervosos, risos estridentes. Com enorme frequência. Pronto, o riso nervoso. Mas o sorriso já é em si mesmo uma pacificação, não é? Que belo atalho que abriu. A capacidade de sorrirmos, se o sorriso não é forçado. Há sorrisos que são tão forçados que verdadeiramente já não são sorrisos, são esgares. A caminho de esgares de dor mesmo. Mas, por exemplo, se nós conseguimos que o sorriso seja irónico, isso já é muito melhor sinal. Não estou a dizer irónico à custa dos outros. Quando nós conseguimos sorrir, os outros não percebem, mas de quem nós nos estamos no fundo a rir um pouco é de nós mesmos. A dizer assim, e estou eu aqui com este ar de felicidade primaveril, e se o meu companheiro de carruagem no metro soubesse o que vai dentro de mim, ia para 2 metros de distância com medo de levar com estilhaços desta guerra civil, isto, se a pessoa tem capacidade de, neste sentido, fazer humor consigo mesmo, nunca pior, minha querida. Você, aliás, sabe que eu sou um feroz adepto da teoria segundo a qual, enquanto nos conseguimos rir de nós mesmos, há esperança. Que seja assim até ao fim das nossas vidas. Não é? Amém. Pronto.
E então ele vai dizer, é que, como dizia o meu amigo Karl Kraus, uma amizade difícil, não é? Kraus morreu para aí em 1930, ou aí à volta, não é? Escritor austríaco em voga sobretudo nos anos 20 do século passado e que muito me agrada. Não gosto de me meter nos meus assuntos privados. Esta frase realmente é uma delícia. Krauss, aliás, teve algumas frases verdadeiramente espantosas. Ele disse qualquer coisa como a psicanálise é aquela doença que se gaba de ter inventado a cura para si mesma. Que é uma frase extraordinária, percebe? Eu espero lembrar-me para na próxima tertúlia com o meu querido Jaime Milheiro nos rirmos com isto, não é? Porque se reparar, uma pessoa pode dizer assim, pronto, está bem, tem graça, mas é uma simples botada. Cuidado! No fundo, como é que começa a psicanálise? Pela autoanálise de Freud, não é? Então, Krauss poderia dizer assim, mas então, o tipo era um neurótico. E como neurótico, criou uma teoria. Mas se ele é um neurótico, criou uma teoria neurótica e convenceu-se a si mesmo que aquilo curava as pessoas. Mas na realidade, primeiro só o podia curar a ele. E em segundo lugar, de certa forma, a cura é ela mesma um sintoma. Devo-lhe dizer que, aliás, há pessoas que sorrirão de orelha a orelha com este tipo de graça, porque, como você sabe, assim como há defensores acérrimos da psicanálise, há inimigos acérrimos da psicanálise. Essas posições extremadas a mim sempre me deixaram um bocadinho estupefacto, para não dizer muito, sabe? Porque a certeza com que as pessoas levantam o braço para defender até à morte ou atacar até à morte, não sei, sou eu que tenho poucas certezas. Eu tenho que admitir, isso não é do seu tempo, mas eu tenho que admitir que quando há 25 anos pessoas diziam de galhofa em relação a mim, o doutor se calhar, tinham toda a razão. Eu sempre tive poucas certezas. Não é? Mas... Porque haverá no homem e na mulher esta necessidade de nos pormos de um lado? Mas isso você fez a pergunta e deu a resposta. Ao pôr-se de um lado, você tem logo 2 em 1. Parece uma promoção. Que é a vida ficar preto e branco. Nós temos razão e os outros não têm. E ao pôr-se de um lado, você está protegida por todos os outros que estão desse lado. Pelo grupo. Percebe? As pessoas, por exemplo, que têm poucas certezas. As pessoas que... uma coisa é não ter coluna vertebral, não é? E estar pronto para dizer que preto é branco e vice-versa para agradar a toda a gente. Não estou a falar disso. Mas as pessoas que têm, se quiser, para ir buscar uma velha expressão, as pessoas que têm a mania de cultivar uma dúvida metódica, de se interrogarem, que para cada pergunta respondida lhes surgem mais não sei quantas, etc. Essas têm que aguentar com uma determinada dose de angústia dentro delas, de insegurança. Mas ao mesmo tempo, e não estou a dizer que isso não seja difícil de suportar, mas ao mesmo tempo tem uma enorme riqueza, que é a probabilidade de a todo momento assimilarem novos conhecimentos. A possibilidade de a todo momento aprenderem. Quem está cheio de certezas, por definição, não aprende. Porque aprender é alguém mostrar-nos algo que nós não sabemos. Ora, nós preferimos estar de ponte levadiça para cima e com o azeite pronto para atirar, não ter dúvidas nenhumas e, portanto, não me inquietem este oceano a preto e branco que tenho dentro de mim. Pronto. A imagem não é original, mas pronto, acho que devemos arriscar para ver os matizes do verde e do azul. Sabe que as certezas parece que nos betumam a curiosidade, não é? Não deixa ali... Por definição de certeza, não é? Sim. Porque nem que seja inconscientemente, Inês, você sabe
que se põe, eu nem digo em 78 rotações, se põe em 33 rotações a sua curiosidade, você arrisca-se a perder certezas. E se você não quer arriscar isso, você tem que amordaçar a curiosidade. Ou então, porque amordaçar Olha, em estados iniciais, vê-la enferrujar. era um bom referendo antropológico. Prefere perseguir as certezas ou a curiosidade? Pois. Tem- Mas sabe que depois é preciso que as pessoas respondam a isso de um modo verdadeiro. E muitos de nós nem nos apercebemos que estamos a mentir. É muito fácil dizer, não, eu não tenho certezas nenhumas. E depois ouve falar aquela pessoa e ela debita certezas de uma forma verdadeiramente enternecedora até, embora muito perigosa, porque quem tem muitas certezas normalmente é perigoso para os outros. Agora, a frase é um espanto, porque quando se diz não gosto de me meter nos meus assuntos privados, Ai, é tão boa esta frase. é lindíssimo, porque eu escrevi aí ao lado. E quantos de nós não gostariam de conseguir isto? Porque é difícil de conseguir. E a Inês diz assim, é difícil porque acha que é possível. Por acaso acho. Se nós, nomeadamente, tivermos uma abordagem apsicopatada do que é a nossa vida, nós não nos metemos nos nossos assuntos privados porque vivemos-los sem nos questionarmos sobre eles. Fazemos rigorosamente o que nos apetece. Os outros, se necessário for, são utilizados, ponto final. Quando ele diz não gosto de me meter nos meus assuntos privados, porquê é que ele o diz? Porque está a pôr hipótese, se eu me meto nos meus assuntos privados, ou seja, se eu olho para dentro com olhos de ver, que ninguém consegue iludir, evitar, amordaçar os seus assuntos privados. São os dele. Não é? Mas se eu olho para a minha vida privada, se quiser, com olhos de ver, posso ver coisas que não me agradam. Posso ver coisas dolorosas. Posso ver coisas que acho que não deveria fazer. Pronto, já que estamos a falar um bocado da psicanálise, coisas que o nosso superego faz. Isso não se faz. É feio. É pecado. É crime. É qualquer coisa, percebe? E, portanto, se nós pudéssemos não nos metermos na nossa vida privada, a nossa vida privada vogaria com vento pela popa e não haveria problemas nenhuns. Qual de nós consegue? Não é? E agora? Ele passa uma frase como não gosto de me meter nos meus assuntos privados e ele mergulha na sua vida privada. João, nós nunca vamos ser velhos, não é verdade? Agora repare. O irmão já morreu. Não é? E ele liberta-se completamente das grilhetas do real e o que diz é, vamos lá para trás, quando éramos adolescentes. Quando éramos adultos, mas por exemplo estávamos em Nova Iorque e se calhar de vez em quando fazíamos outra vez vida de adolescente. E portanto ele está a dizer, nós nunca vamos ser velhos. E depois veja a ironia ternurenta e ao mesmo tempo triste, lamentosa da frase. Garante que nunca vamos morrer. É ele a pedir ao que morreu para garantir que nunca vamos morrer. Não é? Os limites estilhaçaram-se completamente. Ele está no mundo dos afetos, em que nada é impossível. Não é? Ele pede a um morto que lhe garanta que ambos nunca morrerão. Repare que toda a crónica é, no fundo, um exercício de memória muito profundo, não é? Claro, e que se tem a sensação, e uma pessoa pode se enganar, mas que se tem a sensação, isto vai acabar num parágrafo dedicado ao irmão. Cheira que tolhe, que é impossível ele não... Aliás, é assim, a sombra
amada do irmão perpassa por todo lado. Porque por trás da senhora Mahler está o irmão, que a salvou. Estão os pais do irmão, que receberam as flores. Portanto, o irmão... Foram lembrados da importância de terem aquele filho. Exatamente, não é? E já agora, se não te importas, responde-me com aquele teu risinho curto, escondido atrás da palma. Desculpa, mas é que me dava tanto jeito. Palavra de honra. Mano. Nós já tínhamos trazido aqui uma crónica em que ele falava dos manos, não é? Dos manos, não é? E esta acabar outra vez com a palavra mano é muito bonito. E o risinho, não é? Pronto, provavelmente o irmão João tinha um riso típico, digamos assim, escondido atrás da palma. Devo dizer, por exemplo, o meu pai às vezes também sorria assim. O meu pai não era de rir mesmo, era raro, acontecia, não é? Mas este riso quase... Não estou a falar do professor João Lobo Antunes, não tenho nenhum dado para o dizer. Mas em meu pai era um riso quase envergonhado, às vezes, sabe? Que era por trás da palma da mão. E o que o António Lobo Antunes está a dizer é, neste momento em que a saudade dói, aquele sorriso dava-lhe muito jeito. Repare que tudo isto são coisas que passamos a conseguir dizer muitas vezes quando estas pessoas próximas nos morreram, não é? Bem, nós já lemos aqui António Lobo Antunes e eu fiquei com a sensação que eles conseguiram, até através do silêncio, dizer-se muita coisa antes de João morrer. Isso é bom. Ficaria muito surpreendido se isso não fosse um alívio para o próprio Lobo Antunes. Lembra-se que uma crónica que nós falámos em que ele dizia tu vinhas ter comigo, não dizias nada, mas sabíamos tudo. Sim, pronto, olha, não é? eu estava a pensar agora as malditas doenças prolongadas podem ter apenas isso. É assim uma coisa muito... As doenças prolongadas são mesmo malditas. Podem ter de facto essa coisa boa que é darem-nos tempo para nos despedirmos. É verdade. Não é? É que foi o caso. Eu estava a pensar nisso porque terá sido o caso, não é? É verdade. Eles encontravam-se mesmo em silêncio. No fundo estavam não só a despedir-se como a dizer coisas um ao outro, mesmo quando estavam calados, não é? Sim, sim, é verdade. Agora que você fala nisso, outro dia li um artigo sobre cuidados paliativos e aquilo ninguém retira uma pinga de importância a tudo o resto que foi feito pela equipa. Hein? E aquilo era escrito pela própria equipa. E a equipa dizia que, enquanto aquela pessoa que veio a morrer, que enquanto aquela pessoa esteve aos cuidados da equipa, o mais importante de tudo é que ela tinha conseguido, e vice-versa, falar com um determinado filho, com quem não havia diálogo nenhum. E, portanto, a equipa dizia o que mais o pacificou no processo final foi essa conversa. Olha, eu até me lembrei outra vez do sorriso pacificado. Uhum. Sim, sim. Não é? Pode permitir um momento desses. Exato. Em que num momento de extrema dor, ainda assim, caia sobre nós, pouse sobre nós esse sorriso pacificado. Consegui fazer isto. Consegui despedir-me. Consegui dizer-lhe que afinal... é verdade. É verdade. E às vezes outras coisas que... meia culpa, não sua, mas meia culpa, se calhar pela minha idade, eu de vez em quando deixo escapar a impressão de que a sabedoria, a sageza estão necessariamente de braço dado com a idade. E não é assim. Também é ajuda, mais provável também porque vivemos ajuda. e tal, mas eu nunca esquecerei, obviamente por uma questão de gratidão, mas por ser uma frase que, não tentando modificar o que estava a acontecer, e que era pungente,
que era a morte do meu pai, Ahm, foi algo de profundamente reconfortante, que foi meu filho mais velho vendo-me muito em baixo, não é? E mais a mais tentando aguentar-me, porque também que mal eu era o pater famílias naquela altura, não é? E meu filho mais velho disse: a vida é curiosa, não é? O avô morreu e vem aí o meu primeiro filho. Isso é até bastante comum, como se sabe, não é? Há uma espécie a vida encarrega-se Exatamente. deste É a lenda familiar de continuar o ciclo, não é? Exatamente. Acontece muitas vezes. E aquilo para mim não retirou nada do desgosto. Mas o que fez foi enquadrar o desgosto numa narrativa mais lata e que faz todo o sentido. Percebe? Eu estou em fase de aniversário dos meus netos. O meu neto mais velho fez 17 e o mais novo vai fazer 15. Não é? E outro dia dei comigo a pensar, é muito curioso. Nós não podemos garantir que essas coisas aconteçam, não é? Mas eu e o meu filho mais velho, no fundo, casámos com a mesma idade e tivemos o primeiro filho com a mesma idade, não é? Aos 24, 25. E eu pensei assim, como o tempo voa. Se isso voltasse a acontecer, daqui a 8 anos, eu ainda podia chegar a ver um bisneto. E não interessa, no fundo, claro que eu gostava de o ver, mas não interessa que o veja ou não, percebe? Em termos de lenda familiar, o maroto do meu neto, se for ele o pai do meu primeiro bisneto, não é? Vai-lhe contar as pequenas patifarias que nós partilhávamos, as loucuras do avô Júlio, etc, etc. E é isso que garante a narrativa. E é importante que a narrativa permaneça, sabe? É importante porque, como é que eu lhe ia dizer? As árvores crescem porque as raízes estão lá e estão vivas. Senão, o que lá está é, quando muito, o esqueleto de uma árvore. Ora bem, por incrível que pareça, nas famílias, os que já morreram são raízes vivas nesse sentido. Porque a história que se conta do avô ou da avó, a fotografia que se diz onde foi tirada, a pergunta do mais novo a dizer: oh pai, mas tu que idade é que tinhas aqui? E então o avô e tal. E tudo isto une as pessoas. É o romance familiar, como alguns gostam de chamar. Faz-nos sentir, não sei se é de uma. É da tal. Às vezes, quando penso nessa ideia de pátria, pátria não tem que ser necessariamente um país, mas. Não. Não, pode ser a língua portuguesa. Também pode ser a língua, pode ser aquilo, é um sentimento de pertença. De pertença, exatamente. Pronto, a família dá-nos muitas vezes isso que estava a dizer, que é muito até enternecedor, esta fotografia, aquela frase, faz-nos pertencer a algo, a alguém. É uma pátria afetiva, não é? Quanto tempo temos? 5 minutos. 5 minutos? Então, se me permitia, eu ia fazer uma coisa. Diga. Ia, da minha parte, e sei que me acompanha nesses meus caprichos, ia dedicar este programa. Ia dedicar este programa primeiro aos meus colegas de curso. Nós fizemos 50 anos de entrada na faculdade. E por razões pessoais, que diga-se passagem, não poucos colegas do meu curso conhecem, mas eu nunca fui presença assídua nos almoços de curso. Fui a 1 ou 2 há muitos anos atrás. E 50 anos são 50 anos. Eu disse a rir, eu a este vou porque não tenho a certeza se estarei disponível para os 100 anos. Portanto, vou aos 50. E fiquei gratíssimo pela generosidade dos meus colegas, sabe?
Porque é fácil uma pessoa pensar assim, mas este tipo nunca aparece. Agora são 50 anos e ele decidiu aparecer. É facílimo dizer, pois e não aparece porque se tornou um parvalhão com o passar do tempo. Porque deixou de ligar à malta, etc. E eu, com o meu talento para chegar atrasado, e cheguei atrasado, não é? E eu fui recebido com tanto carinho, com tanta ternura, que pensei, epá, o que é que eu ia dar a estes tipos? E eu tenho muita ternura pelo Amoré, e alguns deles vieram-me falar em mim, e mandaram beijinhos para si, etc. E eu disse, pois então, eu vou-lhes oferecer o Amoré. Pronto, isso é a primeira dedicatória. E a segunda dedicatória é a um casal que escreveu, que está numa situação que não é assim tão rara e que é triste, por causa de um processo de divórcio e dos conflitos inerentes. Este casal está impedido de ver netos. E é muito curioso que nestas situações nós normalmente discutimos o pai que impede a mãe ou que envenena, a mãe que impede o pai ou que envenena, e esquecemos-nos que com muita frequência a assistir com um sentimento de enorme impotência estão os avós. Que até deliberam não se imiscuir no conflito, outras vezes as duas tribos estão também engalfinhadas, diga-se passagem, mas posso lhe garantir que é uma situação muito complicada, porque as pessoas que estão diretamente envolvidas no conflito, por incrível que lhe possa parecer, têm isso, que é o conflito, sabe? E o conflito, por vezes, alimenta-nos. O não nos irmos abaixo, o outro não nos ver ceder, etc. É triste dizê-lo, mas acontece. Mas com muita frequência o que está a ser sentido, a ser sofrido no coração dos mais velhos, que estão no outono das suas vidas, a deslizar para o inverno, e que de repente ficam sem as meninas dos seus olhos, que são os netos, é muito triste também. Portanto, vai para eles também. E para esse casal que nos escreveu e que sabe que eu estou a falar para eles, não tenho qualquer hipótese de os identificar. Sabe como eu tenho paranoia em relação a isso. E não precisa. E não preciso, não é? Pronto. Este programa também é para eles. E porque falou no outono e inverno das nossas vidas, das suas vidas, vamos então, porque já tínhamos falado até disso na outra semana, a propósito de Mahler, da professora Mahler, eu confesso-lhe que fiquei com um enorme fascínio à volta desta mulher. Deve ter sido um privilégio conhecer... Você também poderia dizer honestamente, mas já me seduziu, professor. Não é? Eu diria garantidamente. Claro. Bom, a propósito da professora Mahler, que era sobrinha de Mahler, exatamente. e a propósito já agora deste inverno das nossas vidas, vamos ouvir Mahler no filme A Morte em Veneza. Exatamente. Júlio, beijinho, um beijinho. Até amanhã. Até amanhã.